O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao Plural. O Dia das Mães está chegando e o FPR-TV reservou um espaço para debater o papel que as mães desempenham na sociedade. Afinal de contas, o que é ser mãe? Para ser mãe é preciso gerar e conceber, ou será que o famoso ditado que diz que mãe é quem cria tem razão? O que leva uma mulher a abandonar o próprio filho enquanto outras não conseguem se desligar deles mesmo depois da vida adulta? Descubra quais são os desafios da mulher do século XXI, que se divide entre a vida profissional e o sonho da maternidade. E quem conversa conosco hoje é a presidente da Escola de Pais do Brasil em Curitiba, Marlene de Fátima Pereira, e mestre em psicologia voluntária do Grupo de Apoio à Adoção Consciente, Thaís Ilor. Muito obrigada pela presença de vocês. Thaís, a psicologia consegue definir um conceito para mãe? Bom, na verdade, a mãe tem muitas responsabilidades, né? O que significa ser mãe? Mãe é aquela que cria, é aquela que educa, né? E para a psicologia, a gente se preocupa muito mais a função de maternidade. Então, ser mãe é exercer essa função de maternidade, que é cuidar, é criar, é preocupar-se com a educação, com o desenvolvimento da criança para que ele se estabeleça bem na sociedade. Então, essa é a grande função da mãe. Então, mesmo num caso de não sendo a pessoa que gerou a mãe biológica, ela acaba exercendo a função de mãe. Hoje em dia, até as avós podem exercer essa função. Sim. Marlene, você trabalha em uma entidade que dá apoio, suporte aos pais na educação dos filhos, né? Como que a Escola de Pais do Brasil entende a função da mãe? Bom, além do que a Thaís falou, tem também ser mãe é aquela que quer ser mãe. Então, a pessoa precisa optar por aquele processo de querer, de acontecer, de se preparar para receber. Então, mãe, eu considero que seja muito mais abrangente. Então, não é só aquela que gera, é aquela que gera, aquela que cria, aquela que cuida, aquela que se preocupa, é aquela que faz com que aconteçam as coisas e o filho tenha uma orientação, que ele seja conduzido para que ele seja feliz, que seja autônomo, que seja verdadeiro, que também queira a responsabilidade da paternidade, da maternidade. Pois é, você falou da mãe querer ser mãe. E em casos de gravidez indesejada, às vezes até precoce, como que fica essa situação? Eu não sou psicóloga, mas assim, diante de todo o que eu tenho visto, eu acabei de concluir um ciclo de debates numa escola e foi uma que acabou de ser mãe. Eu fico pensando se realmente existe aquela questão de não querer. Porque a partir do momento que você está com uma pessoa e se propõe a se relacionar intimamente com aquela pessoa, você corre um risco, porque não existe método infalível. Então, daqui a pouco eu considero mais inconsequência da pessoa, imaturidade, mas eu tenho um ponto de interrogação, aquela coisa que acontece, né? A pessoa está sujeita a se relaciona intimamente. E é uma realidade assim, que as pessoas não estão daqui a pouco preparadas para o relacionamento íntimo, o que gera um estresse, o que gera uma competição entre os jovens, quem faz mais, com maior quantidade de parceiros, e acaba gerando a criança. E é uma consequência, vem uma consequência muito complicada. Por quê? Porque se não estão preparados fisicamente, mas se não estão preparados psicologicamente, a criança sofrerá as consequências dessa atitude dos pais. E aí entra os avós, não para cuidar, mas para ajudar a orientar, para que eles assumam essa consequência que é a criança, que é o filho. Então, se deseja ou não deseja, às vezes a menina, a moça, enquanto está grávida, pensa que vai ter uma boneca. Quando chega a criança, o problema é mais embaixo, exige cuidados, exige renúncias, e acaba daí não querendo ser mãe, né? Não assumindo a responsabilidade do cuidado sendo mãe. Thaís, a gente consegue definir como uma mulher se sente quando descobre que está grávida? Porque é um sentimento de aconchego para a criança ali, né? Ela está protegida
E muitas mulheres, quando falam que está grávida, a sensação não é nem colocar a mão no coração, né? É no útero, né? Esse sentimento de proteção. Isso é generalizado ou é diferente para cada pessoa? Bom, na verdade, o que acontece depende de como essa pessoa, essa mãe está. Se ela está esperando, ela está numa expectativa, já está querendo exercer essa função de maternidade, sim. Então, é muita alegria. Então, essa notícia é algo muito recompensador para esta mãe, para esse pai, para a família como um todo. Agora, no caso, quando é inesperado, né, que a pessoa não está esperando, isso fica um pouco mais complicado. Às vezes, tem um sentimento de negação, fica com aquela dúvida de como é que vai ser, será que ela vai ser uma boa mãe, será que ela vai ter a capacidade de ser uma boa mãe, né? Diferente daquela que já está esperando e quer, está na expectativa de ser mãe, né? Então, tem esses dois lados, acho que importantes, o quanto você está esperando ser mãe e o quanto, às vezes, é inesperado e acaba, né, tendo uma notícia, né, muito recente e isso mobiliza um pouco a pessoa, né? Então, mas dizer assim, que existe um padrão de comportamento, não tem como dizer. Cada pessoa, às vezes, pode dizer que ela vai agir de uma forma, na hora que ela recebe a notícia, ela age de uma outra forma, né? Tá certo. A nossa equipe de reportagem conversou com as pessoas na rua e perguntou o que é ser mãe. Veja as respostas. Olha, eu sou muito na verdade, O que é mãe na sua vida? Rapaz, mãe é tudo na vida da gente, cara. Se a gente não... sem a mãe a gente não existe, né? Porque mãe que gera a gente, leva 9 meses pra gente nascer, aí cria, cuida com todo carinho. Nossa, mãe pra mim é tudo. É muito bom ser mãe. Por quê? Porque a gente tem, quando na velhice vai ter o apoio dos filhos, né? Eu sou mãe, eu fui mãe muito novinha. E até aí eu não valorizava a vida. Sempre fui rebelde. Depois que eu tive o meu, já dou mais importância, sim. A mãe acho que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Por quê? É ser mãe, porque eu sou muito feliz de ser mãe. É ter muitas alegrias e também algumas tristezas. Eu já perdi uma filha, então aí é a parte triste, né, de ser mãe. É ter cuidado com os filhos, ter carinho, ter amor, paciência, compreender, né? E dedicar ao máximo aos filhos aí que está precisando hoje em dia, né? Que nós estamos aí no meio de drogas, essas coisas, de violências. Então, a mãe tem que se dedicar muito ao filho. Tudo que a gente aprendeu foi a mãe que ensinou Deus de como viver a vida, como que era o rumo que a gente tinha que seguir. Nunca ensinou o mau caminho, né, cara? Sempre ensina o bom caminho. Sou o nosso porto seguro, né? A única pessoa que a gente pode confiar mesmo é a mãe, nossa melhor amiga. A mãe é base pra gente, né? O primeiro contato que a gente tem desde quando nasce é a mãe. Então, assim, pra mim, minha mãe é tudo. Bom, ali nós ouvimos filhos e mães. Quem é mãe geralmente se remeteu à ideia de mãe como uma experiência pessoal. Eu sou mãe, então é isso ou é aquilo. E quem é filho falou do que a mãe representa na sua vida. Começando por quem é mãe. Elas salientaram bastante dessa responsabilidade, né? De que é gostoso ser mãe, mas que também tem momentos de tristeza, como aquela mãe que perdeu um filho. A pessoa, quando já está grávida, ela tem que ter noção de tudo isso que ela vai passar, momentos de tristeza, de responsabilidade. Thaís. Bom, na verdade, ela não tem muitas vezes a noção. Acha que é tudo maravilhoso, tudo perfeito e às vezes aparecem algumas dificuldades. Por isso é importante, nesses casos, ter um acompanhamento psicológico para poder trabalhar com essa mãe, quais as expectativas, o que ela espera, como ela está lidando com aquela situação. Então, acho que tem esse lado. Não que seja uma regra dizer, não, agora, né, todo mundo tem que fazer esse acompanhamento. Nesses casos onde geram dificuldades, é importante para que no nascimento da criança ela já esteja preparada, né, por essas questões. Dizer preparada, a gente nunca vai estar, né? Mas a gente vai estar, assim, aprendendo a lidar melhor com aquela situação, né? Então, por isso que é importante esse acompanhamento. Tá certo. E Marlene, os filhos ali falaram mãe é tudo e também atribuíram muito o papel da mãe como educadora. E durante muito tempo a gente viu mais a mulher com esse papel, né? Que ficava dentro de casa, ela era
é responsável pela educação dos filhos. Hoje a gente tem um papel um pouco diferente, né? Os homens estão preparados para essa divisão de papéis? Como que fica a educação dos filhos? Bem, vem de toda uma história que a mãe é a que cuida dos filhos, educa os filhos, e o pai era o provedor. E ainda continuamos vivendo numa sociedade machista. A mulher ainda tem o papel da educadora e o pai ainda está engatinhando na divisão das tarefas, está ainda engatinhando para dividir as responsabilidades na educação dos filhos. Eu acredito que essa coisa da responsabilidade em conjunto, ainda nossos netos que vão colher mais frutos. Mas veja bem, então ela era a salvaguardada de tudo, não trabalhava fora, mas era responsável pela educação das crianças, dos filhos. Aí depois ela começou também ver outro lado da vida, que era a realização profissional. E foi aos poucos, porque começou o marido, a família deixando, era ser professora, costureira, boleira, meio período, mas tinha toda uma estrutura em volta dela para ajudar a cuidar das crianças. Então foi galgada assim pouco a pouco. E quando veio aquela revolução, principalmente na era industrial, que a mulher realmente foi para o mercado de trabalho, o que aconteceu? Ela não aguenta fazer tudo sozinha e começou a chamar o marido para arcar também com um pouco das responsabilidades. Dentro da Escola de Pais, quando nós trabalhamos isso com os pais, que a mulher precisa entender também que o pai não estava preparado por isso. A geração sua já é um pouco mais aberta. A geração minha já não era tão aberta. Eu tive a felicidade do meu marido ajudar, mas mesmo que ele tenha a intenção e ajude, não é a mesma coisa. A mulher ainda continua com múltiplas funções. Mas a partir do momento que o pai começou a participar mais, até pela cobrança da mulher que não se consegue fazer tudo, os filhos foram muito beneficiados em relação a isso. Porque daí ele tem mais em casa um modelo de feminilidade e de masculinidade. Então ele tem os dois. E aí começou também os dois precisarem conversar um pouquinho mais sobre como educar os filhos. Porque não era decisão de um ou de outro, agora precisaria ser uma decisão conjunta. Então, nós melhoramos muito, ainda temos muitos pontos a melhorar, mas é aos poucos. E o marido realmente tem essa dificuldade de assumir as atividades domésticas. Consequentemente, a mulher continua tendo sobrecarregada. Ela trabalha fora e trabalha em casa. Mas, Thaís, e do ponto de vista psicológico, tanto homem quanto mulher tem condições de assumir a educação dos filhos, né? Não é uma questão de comportamento feminino isso. Na verdade, esse comportamento feminino é algo que, como a Marlene mesmo colocou, é algo histórico, em que a mulher tinha essa função e essa responsabilidade, e evolutivamente é um marcador biológico em que a mulher tinha que ser mãe, e a função dela, a única responsabilidade dela era ser mãe, né? E o que aconteceu? Quando a mulher começou a entrar no mundo de trabalho, ela começou a ter uma dupla responsabilidade. Então, ela não deixou de ter essa responsabilidade de ser mãe e ter que ser aquela mãe perfeita, a mãe que cuida, a mãe que educa, a mãe que estimula. Então, toda essa responsabilidade a mãe começou a ter juntamente com o ter que trabalhar fora. Então, muitas vezes existe uma exigência muito grande da sociedade, você quer trabalhar fora, mas você tem que exercer esse teu papel de mãe. Então, não é porque você está trabalhando fora que você vai deixar de lado. Então, isso gera um conflito muito grande nas mães hoje em dia. Essa questão de querer sucesso profissional, mas também querer exercer a maternidade. Então, isso gera muitos conflitos e muitas angústias, e essa questão de divisão da mãe. Será que eu vou trabalhar? Será que eu vou poder ter filho agora ou vou deixar um pouco mais para frente? Então, nessa questão dessa responsabilidade, ainda a gente vê na psicologia que é muito voltada ao papel de mãe. A mãe é aquela que é responsável e tem que ter essa função de maternidade. E hoje trabalhando, então fica essa dupla jornada, né, tripla jornada que as mães têm, e os pais sim, hoje existe uma divisão maior e que os pais estão auxiliando nesse papel, em que estão ajudando muitas vezes, é o pai que está contribuindo, ajudando a criança na lição de casa, enquanto a mãe está fazendo outras tarefas. Então hoje se está começando essa divisão de papéis, mas é algo que antes, até pouco tempo atrás, era função única e exclusiva da mulher. Então, ela quer trabalhar, então ela tem que trabalhar e ela tem que poder criar o filho, educar o filho e fazer tudo sozinha. Esther, e um agravante para essa angústia da mulher é que ela acha que é ela que vai fazer melhor.
Então, nós mulheres também precisamos dar essa abertura para que os pais se tornem melhores pais. A mulher é um pouco ansiosa, exatamente, né? E aceitar que não vai ser feito tudo como ela faria. Mas é essa paciência e essa valorização do interesse do companheiro em ajudar em casa. Então, isso é muito importante que a gente abra esse espaço para o homem. Tá certo. Nós fazemos uma pausa na nossa conversa e já voltamos para falar de jornada dupla. Até já. Estamos de volta. O Plural de hoje fala sobre o papel das mães. Já faz algum tempo que as mulheres conquistaram espaço no mercado de trabalho. Somos a maioria nas universidades e estudamos mais. Porém, isso não se reflete em nossos salários. E quando decidimos ter filhos, a discriminação de algumas empresas aumenta ainda mais. De acordo com a USP, mães com filhos pequenos têm o salário 27% menor que as colegas da mesma função. Ainda assim, 35% das famílias brasileiras são chefiadas pelo dito sexo frágil. As dificuldades em conciliar trabalho e educação dos filhos faz com que mulheres adiem cada vez mais a gravidez, ou mesmo optem por não ter filhos. Na Suíça, por exemplo, 4 em cada 10 mulheres decidem não ser mães. Thaís, a gente já estava falando um pouquinho sobre essa questão no mercado de trabalho, jornada dupla. O que eu queria saber é se esse aspecto da mulher ficar se dividindo entre lar e trabalho traz alguma preocupação para a relação mãe-bebê. Bom, na verdade, é uma preocupação muito maior como essa mãe está lidando com essa situação. Eu até fiz uma pesquisa que era para verificar a interação mãe-bebê durante a licença maternidade e após a volta ao trabalho, para verificar. Eu filmava a interação e verificava a interação e os sentimentos dessa mãe. E foi muito interessante o resultado, porque na interação mãe-bebê não modificou, ou seja, modificou até positivamente. O que a gente percebeu que modificou mais? Na questão dos sentimentos que essa mãe lida. Por quê? Durante a licença maternidade, ela diz, eu acho que eu não vou conseguir voltar ao trabalho, eu achei que eu amava meu trabalho, mas agora que eu sou mãe, eu não quero mais trabalhar. E quando ela começou a trabalhar, essa situação modificou. E ela percebeu, olha, eu pude perceber que agora eu consigo trabalhar e eu consigo exercer essa função de maternidade. Então, por que a gente, uma análise desses resultados mostra o quanto existe uma exigência das regras culturais em ser uma mãe. Boa mãe significa cuidar do filho, estar em casa. Logo, esta mãe que sai de casa pode não ser uma boa mãe, né? E até uma das coisas que estava colocando, eu acho interessante falar da questão o quanto essas regras culturais de ser uma boa mãe, muitas vezes colocam essa mãe uma função, um medo, uma angústia, uma culpa muito grande. Será que eu estou dando conta? Acontece qualquer coisa com o filho, é porque eu trabalhei. Né? Ou no trabalho, ela está insatisfeita por algum motivo, né? Na questão até salarial, tem um salário mais baixo, isso está deixando ela insatisfeita, o que ela coloca como uma responsabilidade? Não, é porque eu estou dividindo, eu não estou sendo uma boa mãe e coloca tudo isso vinculado a essa angústia de não está sendo uma boa mãe. Como consequência, isso modifica a interação e como ela lida com a situação. Então, ela fala assim, que trabalhar essa dupla jornada interfere na interação mãe-bebê? Não, interfere até positivamente, porque o que a gente discute na psicologia não importa tanto a quantidade de tempo que essa mãe está junto, e sim a qualidade. Então, quanto de tempo de interação qualitativa que essa mãe está tendo com este filho, né? Então, com relação a essa interação, eu acho que é positiva, né? Mas a questão, como que essa mãe está lidando, isso é fundamental, né? Marlene, existem algumas propostas para incluir as crianças dentro do ambiente de trabalho, que a mãe possa interagir durante intervalos, levar as crianças para dentro das empresas. Como você vê isso? É uma proposta positiva? Não sei. Eu não tive essa experiência, só pegando um gancho dela, que falou da interação com a criança, que é muito importante essa interação. O que me veio à mente quando ela estava falando sobre isso é realmente a mulher saber se ela seria melhor se ficasse só em casa. Então, nós carregamos essa culpa sem fazer esse questionamento.
mas eu seria tão feliz se ficasse só em casa? Será que eu faria o meu filho feliz ficando em casa? Então, esse questionamento acho que vale a pena e também dá uma amenizada nesse nosso sentimento de culpa. Agora, eu acho assim que para a mãe seria interessante o filho participar um pouquinho da vida profissional dela. Eu só não sei se as empresas estão preparadas para enfrentar essa inovação e se as mulheres acabariam não sendo mais prejudicadas ainda no trabalho se fosse alguma coisa imposta para as empresas. Eu sempre trabalhei fora e os meus filhos de vez em quando iam no meu trabalho, ia lá, cumprimentava, saíam, né? Eu ficava bem contente, mas nesse aspecto aumentava ainda mais a curiosidade deles e eles me cobravam mais para ir no meu local de trabalho. E aí você às vezes não sabe o que você faz, se você administra o seu trabalho ali, ou se você administra os seus filhos que estão presentes. Eu não saberia responder. Quanto mais jovens os filhos são, acho que a preocupação é maior, né? Porque a gente tem a licença maternidade, né? Já é um avanço, mas ainda é um período curto, se for considerar 4, 5 meses, né? E aí a mãe é obrigada a deixar o filho na creche. Essa ruptura é difícil? Até a gente vê os estudos na psicologia que essa ansiedade de separação da mãe é o que é mais difícil. Então, assim, dizer que ela sabe que vai ficar bem ou não sabe, como é que vai ficar a criança, isso tudo é muito difícil para a mãe. Então, muitas mães, quando entram no período de licença maternidade, ao voltar ao trabalho, não conseguem voltar, porque não sabem como que vai ser esse momento. Então, por isso é importante lidar com essa ansiedade da mãe da separação, né? Porque para a mãe é importante que a partir do momento que ela lida com a situação, ela é sensível ao ambiente, vê que ela conseguiu voltar ao trabalho, ela está realizada profissionalmente e também realizada na maternidade, ela consegue perceber que é possível juntar esses dois papéis, né? Mas para isso é sempre importante para a mãe ela estar bem com essa situação, né? Mas essa ruptura, penso eu, que é mais problema da mãe, a mãe que sofre isso. A criança, se ela estiver com alguém que vai ser bem cuidada, ela não vai sentir tanto essa ruptura, penso eu, e pelo que eu tenho trabalhado nesse aspecto. É que a mãe tem medo, você está comendo na hora certa, você está dormindo na hora certa, você não está passando frio. E a criança precisa ter essa segurança da mãe. A mãe já tem segurança de deixar. Se ela demonstra para a criança que está deixando, que está insegura em deixá-la com determinada escola, ou com determinada babá, ou com determinada parente para cuidar, aí essa ruptura para a criança faz mal. Mas a partir do momento que a mulher está segura do que ela está decidindo, que é o melhor para a criança não vai sofrer tanto com isso. E aí entra a qualidade de tempo e de interação que ela tem quando volta do trabalho. Porque isso vocês podem fazer pesquisas. Não tem nenhuma pesquisa que mostre que um filho se deu melhor ou pior na vida porque a mãe trabalhou fora ou porque a mãe só ficou em casa. Depende tudo da maturidade com que é lidado tudo isso. Eu acho que uma consideração aí é a questão do quanto a pressão da sociedade, dessa mãe, né, no voltar ao trabalho. Muitas vezes os avós dizem, mas você vai trabalhar? Vai largar teu filho? Você veja, será que ele vai ficar bem? Mas você vai lhe deixar com uma pessoa? Então, existe uma pressão, um estranho. Como é que ele vai cuidar? Então, muitas vezes é uma pressão cultural, porque vejam, veio da história evolutiva em que a mãe era a única responsável em cuidar da procriação e cuidar dos filhos. Logo, quando ela decide sair de casa, a cultura acaba punindo essa iniciativa da mãe. E isso, com certeza, dificulta na hora de lidar com esses sentimentos, né, de separação. Como é que vai ser, né? Como que fica, Thaís, no caso das mães adotivas? Hoje, na verdade, a gente tem vários tipos de mãe, vamos dizer assim, né? Tem as mães adotivas, tem até os casais homoparentais, que são duas mães, né? E tem aquelas mulheres que resolvem ser mães solteiras até por iniciativa própria, fazem inseminação artificial. Essa ruptura se torna mais agressiva quando ela é mãe solteira, sozinha, não tem nem o pai para dar um suporte, um apoio? Na verdade, assim, é um pouco mais pesado, diria, para a mãe assumir essa dupla da responsabilidade, porque às vezes com o pai ela pode dividir isso. Mas se a mãe tem uma boa estrutura e um bom apoio que ela possa considerar e poder trabalhar e assumir o filho, não vejo problema nessa situação assim de mães solteiras, né? E as adotivas, como que funciona em relação ao amor pelo filho? Ela não gerou, ela não teve aquele sentimento, né, muitas vezes até de amamentar. Mas o amor é semelhante?
Na verdade, não importa a natureza, né? Como que foi? Foi por meio da adoção, foi por gestação que a mãe teve. O que é? O que essa ideia da mãe é querer exercer essa função de maternidade. Né? E isso a gente pode verificar nos jovens, nas adolescentes, enquanto crianças, adolescentes querem brincar de cuidar da criança. Então veja como é algo que a gente já na nossa espécie, algo que evolutivamente ele foi sendo constituído, essa função de mãe, né? Essa função de maternidade, o cuidar, né? Então veja o quanto a gestação, ela não é algo que define, né? Até os estudos mostrando, antigamente dizia que a vinculação inicial, a interação que essa mãe tinha quando o bebê nascia e o pai era essencial e fundamental para o desenvolvimento da criança. Hoje o que a gente verifica é que é importante o quanto esses pais, não no primeiro contato, mas o contato diário, como que está sendo esse contato, como que está sendo essa vinculação, essa relação afetiva, isso sim é importante para o desenvolvimento da criança. Marlene, mudando um pouquinho de assunto, com o avanço da tecnologia também e as mães até no mercado de trabalho, parece que as famílias ganharam um pouco mais de responsabilidade na hora de administrar a educação dos filhos. Um exemplo disso são as tecnologias, né? Às vezes os filhos passam muito mais tempo na internet, nas redes sociais do que com os pais. Como dosar isso? É um problema bem grave hoje em dia, não está acontecendo esse equilíbrio, né? Os pais estão trabalhando muito, chegando tarde em casa, cansados, e acaba delegando um pouco da educação, que é de responsabilidade deles, para as babás, TV, computador, né? Então, é realmente do pai e da mãe, porque quem coloca as regras na casa é o pai e a mãe. Então, se eles colocam as regras desse tempo que a criança tem que se dedicar à televisão e à internet, deve ser cumprida. E uma coisa que deve se tomar muito cuidado é que dá mais trabalho você interagir com o seu filho do que colocar o seu filho na frente de uma televisão ou de um computador. Só que são concorrentes seus na educação, porque se você não atua de uma maneira equilibrada, de uma maneira consciente no seu papel de educador, de educadora, delegar para outra, no caso televisão ou internet, computador, então você está correndo um sério risco, que você vai colher os frutos dessa educação no futuro. Então, realmente, nos nossos trabalhos de escola de pais, se questiona muito isso, os pais reclamam da dificuldade que tem, e é engraçado que as mães têm essa maior preocupação, porque a ciência tem exceções, é claro, mas é a mãe que está mais preocupada com esse tempo que a criança está vendo na televisão, que a criança está na internet, o que ela está vendo, né? E outro dificultador é que nossos filhos nasceram na era digital. E nós somos na era como que fala? Analógica. Então, eu sou analógica, daí meu filho é digital. E nós não conseguimos acompanhar essa evolução. Temos grande dificuldade. E, por outro lado, os nossos filhos sentem essa nossa insegurança. E eles se prevalecem disso. Mas uma coisa é clara, a responsabilidade da educação é nossa. E nós precisamos colocar limites de tempo. Vai dar mais trabalho? Vai. Mas os frutos que nós vamos colher depois vai ser muito melhor se nós dedicarmos desde os nossos filhos pequenos. Uma coisa também que mudou é que antes os pais corrigiam mais por meio do castigo físico, né? E hoje a gente tem uma série de leis aí que proíbem, que dão uma certa restrição para isso, inclusive a lei da palmada. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto. É possível dosar? Em alguns momentos é necessário algum toque físico para corrigir o filho? Veja, o que acontece, né? Por que ele hoje está se preocupando muito? Porque ela tem muitas sequelas para o psicológico da criança, a palmada, né? Violência, né? Surra, né? E o que acontece? A criança não aprende o que é certo e o que é errado. Ela vai ter medo daquela figura. Então, ela vai ter medo do pai ou da mãe. Na presença do pai e da mãe, ela não vai fazer aquilo. Mas na ausência desta pessoa, ela vai continuar se comportando de tal maneira. Então, o que é importante? A gente discute muito na psicologia modificar, ao invés de punir quando fez algo errado, valoriza quando tem algo certo e vai valorizando para que aumentem os comportamentos adequados e diminuam os comportamentos inadequados. E o que acontece Isso em qualquer idade, Thaís? Isso em qualquer idade. Desde o pequenininho, a gente diz pequena, criança de um ano não entende, e entende tudo já desde pequenininho, né? E o que acontece? É uma preocupação que a gente tem que ter e
poder aumentar essa quantidade de comportamentos adequados. Porque muitos pais não estão em casa, ficam ausentes, né? Então, quer dizer assim, que o trabalho estar ausente é consequência do trabalho? Não. Mas muitos pais, às vezes, acabam chegando em casa, não olham para o filho, não dão atenção para o filho. Quando o filho chega, apronta, ele vai lá e olha para esse filho. Então, veja como é funcional, às vezes, até esse comportamento inadequado. Chama atenção. Então, chamar atenção. Então, o que a gente discute com os pais, é muito importante eles sempre valorizarem os comportamentos adequados, chamar atenção e chamar atenção para o comportamento e não para a criança. Não, você é um burro. Não. Ou você fez errado, você não entende. O que aconteceu aqui? Explicar para a criança o que ela fez, o que está errado naquela situação. Tá certo. Mães que têm dificuldade de romper o cordão umbilical e aceitar que os filhos cresceram. Até onde esse apego é saudável? A gente conversa sobre isso já já. Dizem que amor de mãe é incondicional e não é para menos. É durante a gestação que o bebê vive um estado de plena segurança e paz no aconchego da mãe. Depois vem o mundo e é acolhido por ela. O tempo passa, os filhos crescem e a casa volta a ser vazia. Será que toda mãe tem dificuldade de se desligar dos filhos? Até onde esse cuidado é saudável? Marlene já passou por isso, né? Os filhos já saíram de casa. Como que foi superar essa fase? Foi assim, e acontece exatamente isso. Quando o seu filho chega para te dar a notícia que vai ficar noivo e vai se casar. Então, você acha que o seu filho nunca não está ainda preparado para ser pai, para casar, para constituir uma família. Então, nós, mãe, temos essa dificuldade. E realmente acontece essa síndrome do ninho vazio. No meu caso, não foi tão grave, porque nós trabalhamos todos juntos, né? Fazemos as refeições todos juntos. Mas nós temos que trabalhar essa nossa posse. Parece que a gente tem uma posse com o filho. Ele vai ser bem cuidado comigo, ele vai ser mais feliz comigo. Então, você precisa ir se libertando desse pensamento. E uma coisa que facilita é você se dar bem com as noras. Eu terei 2 noras, né? Então, foi assim, chorei quando soube de tudo, mas a partir do momento que ele casou, falei assim, que Deus o proteja, que sejam felizes, o que eu puder ajudar eu ajudo, e eles vão levar a vida dele. Mas realmente passa todo aquele sentimento pela mãe. É comum isso, Thaís, que as mães fiquem mais preocupadas? Na verdade, essa mãe tem a função de cuidar, então ela sabe tudo que é melhor para o filho a vida inteira. Né? E os filhos, muitas vezes, são eternamente crianças. As mães não conseguem enxergar que os filhos desenvolveram, cresceram, são adultos e que hoje esses filhos vão ter outros filhos, né? Então, essa função de mãe, o quanto a mãe se dedica e ela acha que os filhos não vão ainda conseguir assumir essas responsabilidades sozinhos. Então, isso é muito comum, né? Essa dificuldade da mãe nessa hora de separar, como é que vai ser? Mas será que ele vai conseguir tocar a vida? Será que vai dar tudo certo? Porque eu sei tudo que ele quer, tudo que é bom para ele, né? Então, o quanto para a mãe realmente é algo assim muito difícil. E por isso tem que ter um preparo ao longo da vida. A mãe sempre tem que estar preparada e sabendo que ela está criando aquele filho para a vida, né? Que uma hora isso ele também vai sair. Acontece, porque dizem até que amor de mãe é maior que o amor de pai. A gente pode dizer isso ou nem sempre? Porque os homens parece que aceitam com mais naturalidade. Aceitam. Depende, às vezes a gente pode dizer assim, em alguns casos sim, em alguns não, depende do padrão, depende da relação. Às vezes esse filho é muito mais ligado, uma relação afetiva muito maior com o pai, e para o pai é mais difícil. Ou às vezes os pais demonstram ser mais fácil, mas não que necessariamente para ele está sendo mais fácil. Mas veja o quanto historicamente a mãe é responsável por cuidar, por educar, aquele papel. Então, por isso, para a mãe dizer que agora ela não vai mais ter esse papel, essa função que ela teve ao longo de muitos anos da sua vida, é algo muito difícil, né? E ao contrário, Marlene, será que os filhos também sentem falta da mãe? Eu acho que sim.
dizem assim, depois vai e não volta mais, mas eles voltam. Aí depois, assim, se eles se sentem bem em casa, se eles sentem que ali é o porto seguro, eles voltam. E volta ele, volta a nora, volta a genro. Então, tudo depende realmente de como se relacionam com os pais. E do pai, às vezes eu fico preocupada, daí o meu marido disse assim para mim, o Zé disse assim, já entregamos. Nós já fizemos a nossa parte. Então, é você encarar, fizemos a nossa parte, demos um bom embasamento, demos o exemplo, né? Torcemos pela felicidade, eles têm certeza que podem contar com a gente. Então, daí fica mais fácil isso. Mas eles voltam. Eles têm o tempo deles, mas eles voltam. Tá certo. Thaís, a gente também tem um quadro ao contrário, né? Não é à toa que tem crianças para adoção. Tem mulheres que abandonam os filhos. A gente fala mulheres porque ela que gerou, então está nos braços dela quando nasce. Não significa que os pais também não abandonem. Como que a gente explica isso? Bom, na verdade, muitas vezes a gente diz assim, as mães abandonaram. Eu digo assim, na maioria das vezes essas mães não abandonaram. O que é? São mães usuárias de drogas, né? Então, esse uso de substância psicoativa, o que faz? Essa mãe ama essa criança, quer estar com essa criança, mas por causa do vício, da droga, ela se droga, acaba negligenciando e deixando essa criança. Né? Então, o que acontece? Para a mãe, nem sempre é fácil esse momento em que é comprovado que ela não tem condição de cuidar dessa criança. Então, por que hoje na nossa lei o objetivo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção é excepcionalidade. O objetivo primeiro é retorno familiar. Então, o que acontece? Nessas mães que não têm condição, que são... Que fazem uso das drogas, o que é? Feito um tratamento, enquanto essa mãe se recupera, essa criança fica com a família extensa, né? Mas assim, é algo assim, dizer que essa criança, em alguns casos, sim, essa mãe não está preparada para assumir a responsabilidade e ela não quer. Então, ela entrega, eu vejo como um ato de amor muito grande dessa mãe dizer, olha, eu não tenho condição de cuidar dessa criança, eu não estou preparada, eu não quero nesse momento. Então, eu vou entregar para alguém que cuide e exerça essa função de maternidade que essa criança merece, né? Pois é, sobre essa questão de entregar o filho. Tem uma pesquisa da USP que explica que esses casos de abandono, em muitos casos, é porque a mãe sofreu maus tratos quando era criança, ou até abuso sexual, e por isso ela não desenvolveu o amor. Então, ela não é capaz de dar o amor para esse filho, esse suporte necessário, né? Então, não são pessoas más, elas abrem mão do filho porque é uma autoestima muito baixa. E essa pesquisa da USP sugere que, nesses casos, as mães entreguem os filhos, porque tentar criar e rejeitar pode trazer um dano maior. Isso se confirma no seu trabalho com a adoção? Sim. Na verdade, é sempre trabalhado com essa mãe o quanto ela vê, ela tem interesse, ela quer essa criança. Existe esse amor que a gente diz amor incondicional, né? Tem casos que não existe, essa mãe é indiferente a essa criança. Pode ser por fruto de violência, né? Que essa mãe sofreu, né? E essa criança, veja o quanto é um fruto dessa violência. Então, para ela é algo negativo. E por isso, muitas vezes, ela entrega essa criança. Então, tem mães que não têm condição, mas que estão querendo. Então, você vê aquele amor. Então, no contato dela com o filho, você vê aquele amor muito grande. Então, por isso, essa mãe é ajudada para que ela possa ter essa criança de volta. Né? No caso dela não ter condições, né? Tudo por determinação judicial, né? Ele é comprovado. Se essa mãe não tem condição, por audiência, a juíza determina, então, a destituição do poder familiar e essa criança é encaminhada a uma nova família. Por quê? A criança tem que ter o direito de conviver, de ter afeto, de ter carinho, de ter higiene, de ter moradia, de ter alimentação, de desenvolver numa família em que propicie todas essas condições. Então, o objetivo primeiro é que essa criança volte a essa mãe que gerou, se essa mãe tem condição. Se é verificado, se essa mãe tem condição, não tem condição, a família não tem condição, essa criança é encaminhada para adoção para ter tudo essa condição aí. Nos últimos anos, a gente também ouviu falar bastante da depressão pós-parto. Isso é comum? Se verifica de que forma? Na verdade, a depressão pós-parto pode acontecer sim, e por isso é muito importante a família estar próxima e poder avaliar. Por quê? Às vezes acham que a mãe não está interessada, que não quer a criança, e não, ela está com depressão, e isso é algo orgânico.
né? Então não está no controle dela. Então é importante um acompanhamento né, médico, psicológico para essa mãe, para ela lidar e, né, poder superar. Tá certo. Marlene, você trabalha em uma entidade que auxilia os pais na educação dos filhos. Como que funciona esse trabalho? Nós temos todo um temário. Nós trabalhamos uma vez por semana, variando de 7 semanas a 10 semanas. Nós trabalhamos desde a concepção da criança, trabalhamos sexualidade, as etapas pelas quais ela passa, infância, meninice, pré-adolescência, adolescência prolongada, que a gente chama, que os filhos não saem tão cedo de casa. Trabalhamos um pouco de relacionamento conjugal e, num último momento, nós trabalhamos um pouco da reflexão de como marco o mundo com a minha presença. É um trabalho muito interessante, é um trabalho onde os pais conseguem trocar experiências, trocar ideias e ver que ele não está sozinho. É gratuito. É gratuito, ver que não está sozinho, é gratuito. É só entrar em contato, né, com a gente, com a Escola de Pais, com qualquer associado, formar um grupo de pais, não precisa ser casal, pessoas interessadas em educação, pode ser educadores, né, pessoas que trabalham com educação, formando um grupo, nos chamam e nós fazemos o nosso trabalho gratuito. Você falou que não precisa ser casal, mas em caso de avós que ajudam a educar, qualquer pessoa relacionada à educação. Coincidentemente, eu já fiz um trabalho que a maioria, em torno de 80%, eram avós, que fizeram o trabalho que eles cuidavam dos netos. Né? Como as mães não estavam preparadas, os pais não estavam preparados, acabaram delegando essa incumbência para os avós. E, Thaís, você trabalha em um grupo de apoio para adoção, né? Como que funciona? Se quiser deixar o contato, inclusive. Temos o site www.gaco.com.br. GACO é Grupo de Apoio à Adoção Consciente, em que, nesse grupo, a gente faz o curso dos pretendentes à adoção, então junto à Vara da Infância. Tem encontros mensais também, que são feitos para os pais, ou pretendentes à adoção, pais que já tiveram os filhos, para poderem estar nesse contexto. Então, essa é uma das ONGs que eu trabalho, também no Lar Bom Caminho, que é uma instituição em que acolhe as crianças por medida de proteção. Então, nesses casos em que a mãe não está podendo cuidar da criança, ou essa criança fica em instituição, né? Eu trabalho numa delas, o Lar Bom Caminho, que é larobomcaminho.org.br. Então, quem quiser conhecer um pouco desse trabalho, um pouco do como ajudar, acho que é algo interessante. Marlene, você trouxe uma mensagem final para as mães, né? Eu trouxe duas, mas quando for ver o nosso bate-papo, acho que essa daqui ficou mais interessante. É Mãe Desnecessária. É um texto de Márcia Neder. A boa mãe é aquela que vai se tornando desnecessária com o passar do tempo. Várias vezes ouvi de um amigo psicanalista essa frase, e ela sempre me soou estranha, até agora. Agora, quando minha filha de quase 18 anos começa a dar voos solo. Chegou a hora de reprimir de vez o impulso natural materno de querer colocar a cria embaixo da asa, protegida de todos os erros, tristezas e perigos. Uma batalha hercúlea, confesso. Quando começo a esmorecer na luta para controlar a supermãe que todas temos dentro de nós, lembro logo da frase, hoje absolutamente clara. Se eu fiz o meu trabalho direito, tenho que me tornar desnecessária. Antes que alguma mãe apressada me acuse de desamor, explica o que significa isso. Ser desnecessária é não deixar que o amor incondicional de mãe, que sempre existirá, provoque vício e dependência nos filhos, como uma droga, a ponto de eles não conseguirem ser autônomos, confiantes e independentes. Prontos para traçar seu rumo, fazer suas escolhas, superar suas frustrações e cometer os próprios erros também. A cada fase da vida, vamos cortando e refazendo o cordão umbilical. A cada nova fase, uma nova perda e um novo ganho para os dois lados, mãe e filho. Porque o amor é um processo de libertação permanente e esse vínculo não para de se transformar ao longo da vida. Até o dia em que os filhos se tornam adultos, constituem a própria família e recomeçam o ciclo. O que eles precisam é ter certeza de que estamos lá, firmes, na concordância ou na divergência, no sucesso ou no fracasso, com o peito aberto para o aconchego, o abraço apertado, o conforto nas horas difíceis.
Pai e mãe, solidários, criam filhos para serem livres. Esse é o maior desafio e a principal missão. Fico até emocionada e me desculpem. Ao aprendermos a ser desnecessários, nos transformamos em porto seguro para quando eles decidirem atracar. Com essa bela mensagem, nós encerramos o Plural de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês e parabéns pelo trabalho voluntário, por se dedicarem às famílias e contribuir para um mundo melhor. O Plural de hoje termina aqui. Se você quiser rever e ver esse e outros programas, acesse nossa página na internet. A UFPR TV também está nas redes sociais. Um feliz Dia das Mães!